Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma live da Procuradoria-Geral do Estado de Alagoas, através do Centro de Estudos da PGE. E hoje vamos receber o professor e procurador do Estado do Mato Grosso, Leonardo Vieira, que vai trabalhar os aspectos mais relevantes da Lei de Execução Fiscal. Nós tivemos essa semana uma live com a professora Flávia Rio, falando sobre os aspectos da desjudicialização da execução fiscal, e hoje a gente vai trabalhar alguns pontos mais controversos da Lei de Execução Fiscal, entrar propriamente nos questionamentos que vêm sendo debatidos no âmbito do Poder Judiciário também. Um abraço para todos os amigos procuradores que já estão por aqui. Saúdo também o nosso Procurador-Geral do Estado de Alagoas e vamos aguardar o professor Leonardo para que possamos dar início à nossa live. Olá, Luiz. Fala, meu amigo, tudo bem? Tudo ótimo. Tudo boa noite a tranquilo? todos, boa noite a todos. É um prazer tê-lo aqui, né? Nós que já estamos em uma série de lives pela Procuradoria-Geral do Estado de Alagoas através do Centro de Estudos, sempre recebendo grandes professores, profissionais da área para debater temas que são de interesse da carreira, principalmente no âmbito da advocacia pública. E temos hoje a honra e o prazer de tê-lo aqui conosco na PGE de Alagoas, ainda que virtualmente. Gostaríamos de recebê-lo presencialmente dentro em breve, mas esse espaço nos permite trocar ideias, discutir aspectos relevantes relacionados à nossa carreira, e é uma honra muito grande te receber. Já fiz aqui uma breve introdução sobre o seu currículo. Você que é procurador do Estado do Mato Grosso, é professor, enfim, mestrando, e que desponta aí na área tributária, já tem alguns inscritos, enfim, eu sei que tem um livro para vir aí, que em breve será publicado. É um prazer te receber, meu amigo. É uma satisfação enorme, muito grande, para a gente bater um papo sobre execução fiscal. Eu vou te passar a palavra para você falar algo que você queira já trazer nesse momento inicial, e depois a gente segue com o nosso bate-papo aqui, abordando o tema. Tá bom, boa noite. Eu queria saudar aí os colegas da PGE Alagoas, e faço em nome do Luiz, que está presidindo o Centro de Estudos e presidindo essa live. Imaginemos que estamos em Maceió, com aquela brisa do mar, com aquele cheirinho gostoso de praia, e que estamos sentados à mesa, conversando e integrando a mesa com alguns colegas da Procuradoria de Mato Grosso. Acabo de ver um colega entrando aqui, e também da PGE Alagoas. É um prazer, para mim, muito grande, principalmente porque essa é uma live diferente. Normalmente a gente faz live sobre concurso, sobre preparação, e essa é uma live em que a gente está falando com colegas. Então, eu sei que o meu público é mais de concurso, mas eu vou conversar, inclusive falo isso para meus seguidores que eventualmente estão aqui. O papo aqui é mais profissional. Então, vou tentar dar minhas opiniões sobre alguns temas, tentar trazer também um pouco do que eu considero importante e novo em execução fiscal, mas o papo é mais prático. E, Luiz, antes de a gente seguir, eu queria te parabenizar o trabalho do Centro de Estudos, que eu venho acompanhando à distância, obviamente, pelas redes sociais, pelas suas redes sociais, é fantástico. Eu sei que existem outras PGEs do Brasil fazendo coisas parecidas, e a PGE Alagoas está sendo muito legal o que você tem feito. Isso é interessante porque um dos colegas que acabou de entrar aqui agora é o coordenador do Centro de Estudos da PGE Mato Grosso. É o Pedro, que eu acho que eu comentei contigo, inclusive. E eu falava com ele hoje, falei com ele em vários momentos sobre o Centro de Estudos daqui, dando ideias do seu Centro de Estudos daí, que acho que você já pode ficar feliz que pelo menos é referência já. Pelo menos para Mato Grosso eu não sei como é que... Assim, eu imagino que sei lá, a PGE do Rio é uma PGE muito evoluída, né, nessa parte acadêmica, digamos assim, de formação. Mas a PGE de Alagoas, por meio da sua diretoria, da sua coordenação, se torna uma referência, muito provavelmente no Brasil todo, mas eu garanto e confirmo que em Mato Grosso já é exemplo. Já falei com o nosso procurador-geral e também com o Pedro, que está acompanhando, de como seguir, de como difundir conhecimento, de como debater, de como evoluir, né? A gente muitas vezes fica preso aos nossos processos, ao nosso dia a dia, e a gente some, a gente fica distante das grandes discussões. E muitas vezes a gente pensa, essas discussões são para os acadêmicos,
são para as pessoas que dão aula, são para as pessoas que querem pensar demais e não serve de nada aqui para nossa prática. Porque o cara só trabalha com contrato ou porque ele só trabalha com execução fiscal. E aí, daqui a pouco, a vida dá uma guinada, você está trabalhando com contrato e está desatualizado. E daqui a pouco você se torna aquele procurador com 45 anos, 50 anos de idade, que só sabe fazer uma coisa. Esse é o meu maior medo. É de virar um procurador que lá na frente olhe para trás e diga: pô, eu só sei fazer execução fiscal. ou eu só sei fazer parecer em contratos, enfim. Então, o trabalho do Centro de Estudos eu considero fantástico e imprescindível para desenvolvimento da carreira. Não é dos procuradores, não é da carreira, e a gente fala de estagiário, eu sei que você tem esse trabalho com estagiário, é de estagiário, é de procurador, é de servidor, é de terceirizado, é de quem estiver ali fomentando uma atitude, uma ação melhor na procuradoria. Então, a gente só vai desenvolver a partir do momento em que a gente conversar. E graças a Deus, a pandemia nos deu mais oportunidades de trocar informações. E a gente está fazendo o que a gente podia fazer há muito tempo. A gente está fazendo aqui hoje, conversando, e certamente os nossos congressos serão assim. Muitas vezes a gente vai poder, um dia, não tenho dúvida disso, Luiz, quando surgir um problema aqui em Mato Grosso, que eu achar que você pode resolver, eu vou te colocar numa reunião aqui da PGE Mato Grosso, ao vivo com todo mundo, e você vai me dizer uma situação daí, em 1 minuto, em vez... Agora você imagina 5 anos, eu te mandaria um ofício, né? Meu amigo, muito obrigado pelas palavras, gentis sempre, é um prazer conversar com você, debater com você, e que bom que a gente tem esse espaço, agradeço muito, principalmente porque a gente sabe que separar 1 hora do dia nesse período complicado e de grandes atribuições é difícil. E, mais uma vez, te agradeço e também gostaria aqui de dizer que a audiência está extremamente qualificada. Nós estamos com a chefe da Procuradoria da Fazenda Estadual, a nossa coordenadora, a doutora Emanuele, com o subcoordenador, doutor Leonardo Máximo, também tributarista, mestre de Direito Tributário. Escreveu um trabalho fantástico sobre incidente de desconsideração da personalidade jurídica no âmbito da execução fiscal. Então, a audiência está muito qualificada aqui, o debate vai ser bom e você é um cara super preparado. E eu fico feliz também que as lives do Centro de Estudos tenham sido tomadas como referência aí no Mato Grosso. A gente já recebeu grandes professores aqui e contamos contigo hoje. E vamos iniciar, né, dar o pontapé inicial no nosso debate. Já eu quero te perguntar uma coisa. Seguinte, eu falava com a professora Flávia Rio, a gente falou sobre desjudicialização da execução fiscal, mas eu queria abordar alguns aspectos com você. Basicamente, hoje, 1/3 dos processos que tramitam no âmbito do Poder Judiciário envolvem, né, demandas executivas fiscais, o Poder Judiciário, o Poder Público, né, o Estado, a União, os municípios, enfim, constituem o principal repeat player do Poder Judiciário. E a gente sabe que no âmbito tributário, já algumas medidas vêm sendo adotadas para que a gente possa, de certa forma, lidar melhor com as demandas de natureza tributária, buscar soluções extrajudiciais. Queria que você falasse um pouco disso, até também sob a ótica de algumas reformulações legislativas, como a própria Lei de Liberdade Econômica, a Lei 13.988, que estabeleceu um panorama geral de transações, inclusive no âmbito da União. Você trouxesse um pouquinho dessa reflexão, queria te ouvir um pouco sobre esse papel, essa busca por uma consensualidade administrativa no âmbito tributário, que é um tema muito interessante que a gente precisa discutir antes de a gente entrar propriamente nos debates relacionados à lei de execução fiscal. Luiz, esse tema da consensualidade na área tributária, ele para mim vai além do que a gente normalmente pensa, que é a consensualidade na execução fiscal e da cobrança do crédito tributário, efetivamente a substituição da execução fiscal. Para mim, ele tem que vir uma fase antes ainda. Para mim, a consensualidade ela tem que começar na fase administrativa. Esse é o primeiro ponto para mim. E eu vou tentar seguir da fase administrativa até a fase judicial. E já antecipo que é um tema que, para mim, é fantástico. Quando a gente começou na PGE, quando você começou a ser procurador, isso faz pouco tempo, né? Você deve ter aí uns 7, 8 anos de procuradoria, é isso? Não, 10 já, claro. 10, eu tenho 7. Vamos lá. Há 7 anos, a procuradoria vivia e, de certo modo, ainda vive com uma tríade de cobrança de crédito. Bacenjude, Renajude e imóvel.
Essa é a brincadeirinha que todo mundo faz. Todo mundo finge que cobra desse modo. E a gente viveu com isso por muito tempo. E a gente demorou muito a se rebelar contra isso. A gente demorou muito a entender o quão ineficaz isso é. O judiciário também demorou. O judiciário também é fácil, né? Mandar a mesma petição, mandar a mesma decisão e assim se seguir. E quando você manda uma diferente, é mal visto. Então, as ideias lá do passado, que em 2014, 2013 eu via sobre protesto, alguém teve que dizer que o protesto era constitucional. Assim, negativar uma dívida tributária, inscrita em dívida ativa, um título executivo extrajudicial, teve que ser dito que é constitucional. A gente negativa pessoas nas relações privadas, sei lá, desde quando, não sei desde quando, mas desde que eu me conheço por gente. Então, o primeiro ponto é esse. Eu acho que a gente demorou muito e eu vou começar do começo. O começo é o seguinte: a gente faz qualquer tipo de constituição de crédito, ela passa por uma fase de lançamento. Essa fase de lançamento, ela normalmente tem um problema que nos causa uma inefetividade na execução, na minha opinião, e eu vou trazer aqui a situação mato-grossense. Você faz uma constituição de crédito hoje um fiscal está autuando alguém, e eu vou começar a cobrar esse crédito daqui a uns 2, 3, 4 anos. Essa empresa, eu vivo no estado do agronegócio. Essa empresa, daqui a 2, 3, 4 anos, ela dificilmente existe. Existia um estudo que eu acompanhei em 2017, um estudo da FGV, que 50% das empresas formais deixavam de ser empresas formais em 2 a 3 anos. Então, o que é que a gente fica buscando dessas empresas? Nada. Isso sem falar nas empresas efetivamente fantasmas. Isso sem falar nas criadoras de papel, que aqui em Mato Grosso é a coisa mais comum do mundo também. É criar empresas para criar papel, para criar nota e por aí vai. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é diminuir esse tempo, é encurtar esse tempo, do lançamento até a cobrança. E aí, como é que se faz isso? Na minha opinião, você... é julgando mais rápido. Não. Cobrando, negativando o débito não escrito em dívida ativa, que é um pensamento de algumas pessoas também. Não dá para negativar, não tem título ainda. Então como é que é? Na minha opinião, é trazendo a consensualidade para a fase administrativa. Por que demora tanto? Porque o cara impugna, porque o cara entra com mandado de segurança, porque a fazenda não tem garantias. Não tem garantia nenhuma. O cara faz um recurso, esse recurso suspende a exigibilidade, já que ainda tem que haver o julgamento definitivo para acabar com tudo aquilo. A fazenda demora, obviamente, e no fim das contas fica um jogo que eu acho que a gente perde mais, o Estado perde mais. Porque o contribuinte, e aí eu sempre faço um paralelo com o direito penal. No direito penal, e hoje eu falava com um colega sobre isso, inclusive, eu queria ir no delegado para esclarecer tudo logo. Falei, olha, na minha opinião, quando a gente trata de direito penal, se você não vai logo para acabar de vez, o tempo corre a seu favor. Concorda? O tempo corre a seu favor. No direito tributário é a mesma coisa. O tempo sempre corre a favor do contribuinte. O contribuinte sempre quer, demora mais, atrasar mais, e a gente ajuda ele. A gente é tranquilo quanto a isso, né? Então, trazendo alguns números para você do que é que acontece hoje em execução fiscal, para daqui a pouco eu voltar para o lançamento de novo. 2,196 trilhões de estoque da dívida ativa judicializada da União. 2,196... Eu nem sei como é que fala isso, deve ser mais que trilhão. 2,196 trilhões em 2018. 4 milhões e meio de executados. 4 milhões e meio de executados. Imagine só, e essa é a minha primeira proposta de desjudicialização, um primeiro caminho para isso. Imagine se na fase de lançamento eu propusesse ou eu pudesse propor no processo administrativo tributário um negócio jurídico processual em que o cidadão, o contribuinte, tivesse que me trazer garantias para alcançar uma formatação melhor de negócio para ele, do ponto de vista já da transação também. São 2 pontos, então. Primeiro, ele vem e fala assim, olha, seguro garantia. Ninguém traz mais dinheiro, até porque não vale. Ninguém vai se indispor vai indispor 500 mil reais em dinheiro. Então você traz o seguro garantia, você paga lá 0,5% mais ou menos, você traz um seguro garantia e você ganha muitas benesses com isso. Você trazendo o seu seguro garantia, você me garante que se tudo der errado aqui, né, para você, eu tenho o dinheiro, já, eu posso executar. Eu te garanto um melhor tratamento tributário, então a gente vai sentar na mesma mesa e vai conversar.
E o grande problema no tributário é esse, porque quantas autuações acontecem em Alagoas todo dia? Quantas autuações acontecem em Mato Grosso? Os grandes casos, eles só vão ser tratados quando eles viram problemas. E quando é que eles viram problemas de verdade? Ou quando o contribuinte vem fazendo recursos muito grandes e tem muito advogado, ou quando ele não paga, né? E imagine só se esse grande contribuinte já soubesse desde o início que aquela dívida dele, a gente tem uma dívida aqui em Mato Grosso de 1 bilhão. 1 bilhão, um alto que a gente atuou. A gente atuou recentemente, inclusive. 1 bilhão. Esse cara, sinceramente, ele vai pagar esse 1 bilhão algum dia? Muito provavelmente, ele não é um cara que pode pagar 1 bilhão, tá? E mesmo os que podem, certamente não pagarão. Agora, se esse cara lá no começo, quando a dívida dele estava, né? A dívida vai se evoluindo. Ele soubesse que ele tinha a possibilidade de sentar numa mesa, que é isso que acontece sempre no final das contas. Não sei se aí tem CIRA, aqui tem um CIRA, que é o Comitê de Recuperação de Ativos, né? No final das contas, todo mundo senta numa mesa e todo mundo discute aquele crédito, muitos anos depois. E no final das contas, todo mundo faz concessões mútuas. Todo mundo faz concessões mútuas para fazer grandes acordos tributários. E essas concessões mútuas, hoje, são feitas sem lei de transação dos estados. Hoje a gente tem a da União, já a gente chega. Elas são feitas sem lei. Simplesmente, súmula 473 da STF, autotutela. A gente reconhece alguns erros, e a administração erra muito nas autuações. A gente reconhece alguns erros, o cara traz o dinheiro, ou traz uma forma de pagar, e eu já sentei em mesa, Luiz, que a gente faz assim, desse jeito não dá. Como é que a gente faz? Não, vamos fazer uma lei. Aí a gente pensa em fazer uma lei para resolver um caso. Para resolver um caso, não para resolver a situação. Então, a minha primeira proposta, negócio jurídico processual no processo administrativo tributário. O processo administrativo tributário tem que buscar justiça fiscal. Ele tem que buscar, de fato, fazer as pessoas sentarem à mesa. Ah, como fazer isso? É só idealismo. É só idealismo eu querer dizer que a gente tem que fazer isso para todo mundo. Mas os grandes, e aí eu uso sua expressão, os grandes players, do lado contrário, os grandes executados, eu conheço. Vocês devem conhecer aí. Os grandes executados, a gente conhece, todo mundo sabe quem são. E eles, em regra, eles são bons jogadores. O mau jogador, aquele que aparece de vez em quando, é aquele mau devedor, eu chamo do mau contribuinte. Tem o mau contribuinte, e tem o bom contribuinte, e tem o mau devedor. O mau devedor não entra nessa conversa, porque ele só vai brigar. Mas o bom contribuinte é aquele que vem, em toda execução ele garante. Em toda execução ele discute, e você sabe que a petição dele é boa, e você sabe que tem ali, o que aquele cara está falando é verdade, né? Ele é discutível, a gente vai brigar, mas a gente pode sentar na mesa com aqueles caras e a gente vai saber que tem um dono de empresa, que tem uma história de empresa, né? Que tem um escritório de advocacia que fala a mesma língua e sabe o que a gente está dizendo. E a gente vai conseguir, talvez, assim, encurtar esse passo. E, na minha opinião, o mais importante, conseguir garantias para o crédito. Não sei se você já atuou na execução, quantos bacenjuros positivos você já fez, Luiz? Eu não atuo na execução, né? Mas eu sei que a maioria dos bacenjuros são infrutíferos, né? E não trazem um retorno efetivo como se espera, além da demora, né, para se processar todo esse trâmite no Poder Judiciário. Mas antes disso, eu tenho uma pergunta para ti. Tu fizeste uma proposta de um negócio jurídico processual no âmbito do processo administrativo tributário. O meu questionamento é, como processualista, se isso seria um negócio jurídico processual. Né? Porque quando a gente vai olhar o artigo 190 do Código de Processo Civil, né, a gente sabe que essa possibilidade ampla, que o 190 estabelece uma cláusula geral de negociação, ela envolve, né, um ajuste que pode ter referibilidade a um processo específico já em curso ou a um processo futuro. E aí, particularmente no que você expôs, eu teria uma negociação firmada com o contribuinte, mas que não necessariamente teria uma referibilidade com o processo futuro. Eu estaria ali dentro de uma estrutura mais de uma busca por um negócio, pela realização talvez de um negócio jurídico envolvendo o direito material do que propriamente o processual. Eu gostaria que tu explicasse se, de fato, nessa negociação teríamos uma referibilidade a um processo futuro que eventualmente pode ser instaurado e aí naquele processo teria algumas condicionantes. Como é que seria isso?
A minha ideia é a seguinte, inclusive, eu estava terminando o sumário de um artigo que eu vou escrever sobre esse assunto. Estava conversando com o professor Marco Antônio Rodrigues também, lá da Meu UERJ, amigo, mais cedo, grande sobre amigo. isso. Ele até me passou umas coisas que ele escreveu recente. Seguinte, a ideia é dupla. Primeiro, para mim, a gente tem que ter liberdade para transacionar. A gente tem que ter liberdade para transacionar. Então, quando você fala no direito material, eu preciso de uma lei de transação, eu preciso de lei, tá? Quando eu falo em negócio jurídico processual, a referibilidade ao processo é justamente a referibilidade à execução fiscal. Aí, mas e que referibilidade é essa? É a necessidade de eu ter garantias para daí então eu fazer uma execução. Aí eu vou fazer um paralelo contigo com a execução portuguesa, tá? A execução portuguesa lá tem um agente de execução, era o solicitador de execução. Lá existe hoje um procedimento extrajudicial pré-executivo, que é o que a PFN faz hoje. A PFN analisa se o cara tem crédito, se ele não tem, ela não ajuiza. Se ele tiver dinheiro, ela ajuiza, se ele não tiver, para. Né? Quais poderiam ser as regras do negócio jurídico processual? A gente tem que falar sobre o direito disponível, então é uma conformação daquele processo, né? É a possibilidade de a gente fazer uma calendarização, de a gente eventualmente se utilizar de outra lei para conceder uma moratória para o cidadão, de poder fazer uma transação. E no final das contas, se tudo der errado, se ninguém conseguiu conciliar, que a gente vá para a execução e essa referibilidade com a garantia. Para mim, esse é o ponto positivo. Eu não vejo por que eu fazer uma negociação, porque a negociação processual, nesse ponto, ela traz benefícios para o contribuinte. De algum modo, eu vou ceder parcela da minha imposição de diretor daquele processo, né? O processo administrativo, nós somos os juízes, digamos assim. Eu vou ceder um pouco para ele poder se organizar. Uma dívida muito alta, por exemplo, eu posso conceder moratória e estender o prazo desse processo, estender o prazo de cobrança, estender o vencimento do tributo. Claro que o direito tributário vai nos colocar algumas amarras e a gente vai precisar de lei para isso, tanto para transação quanto para moratória, para o que seja. Então, por isso que eu digo que é uma coisa mais complexa, né? Uma coisa que tem várias frentes, por ser o direito tributário, ter a disponibilidade e tudo mais. Mas, se eu conseguir garantir que esse cara, para ter essas benesses, me traga o seguro-garantia dele, eu só quero o seguro-garantia dele, mais nada. Para quando eu começar o processo de execução, eu começar dizendo assim, olha, tá aqui, peço a citação, tem uma garantia, porque houve um negócio jurídico pré-processual, né? Essa seria a situação lá do 190. A lei da liberdade econômica, inclusive, traz, na minha opinião, a possibilidade de serem feitos os negócios jurídicos pré-processuais já pela União, mas o que se pensa hoje não, eu tenho uma dívida ativa já tenho um crédito inscrito em dívida ativa, então eu chamo o cara para fazer um parcelamento. Esse cara vem para fazer um parcelamento, assina um termo de adesão, que ele não discute comigo, que ele não conversa, não faz nada, e aí ele traz uma garantia, eventualmente, e se ele não pagar nos prazos que estão fixados pela lei, aí eu executo ele. Isso, sinceramente, para mim, o nome disso é refis. A gente faz isso há muito tempo. Faz há muito tempo isso, né? Eu consegui justificar, porque o que eu disser aqui sobre isso, você tem mais capacidade que eu. Essa é a minha ideia. E talvez a gente consiga evoluir. Mas para mim, a referibilidade ao processo é essa. No processo administrativo tributário, eu vou conseguir encurtar a fase de garantias. É a fase mais importante que a gente perde lá na frente. Porque passa o tempo, quando começa a execução, aí começa outro problema. Citar o cara, depois de citar o cara, tenho que fazer o Bacenjude, aí o cara tem que aparecer querendo trazer alguma coisa, aí eu tenho que procurar bem dele. Penso eu que se ele fosse convidado com benesses, porque na execução fiscal não tem benesse nenhum para o cara, se ele fosse convidado com benesses para sentar numa mesa e para discutir com muito mais, e aí a gente precisa de liberdade, essas liberdades têm que ser previstas em lei, para transacionar, para conceder moratória e tudo mais, ele teria mais intenção em trazer seguros garantias, em trazer fiança bancária, talvez até depósito em dinheiro, não sei, enfim. Mas isso não dá para tratar, e se tiver alguém da Cefaz Mato Grosso me ouvindo, ele deve estar falando de lá. Você fala isso porque não está aqui, você não sabe a quantidade de processos que a gente tem, é muito fácil falar, na prática não dá para executar. E o meu coautor do meu livro de direito tributário, ele foi auditor fiscal da Receita, e ele hoje é procurador do Estado,
que atua na Cefaz. Então, ele é um cara com cabeça de auditor, no final das contas. Tá sempre... Aí ele falou, Léo, essas coisas não tem fundamento não, não vai para lugar nenhum não. Isso é só sonho. Tanto é que um dos tópicos é do sonho, do sonho à realidade. A realidade para mim é que a gente tem que tratar, sim, só dos grandes. Só daqueles que, de fato, estão sempre com a gente. E a gente chama aqui, e provavelmente aí também, de clientes. São os nossos grandes clientes. Eles estão lá, você conhece os advogados, você conhece muitas vezes os donos. Esses caras, eles querem sentar na mesa. Eles querem conversar. Eles querem, talvez, um dia, não é possível hoje, não tem como, mas eles querem, talvez, um dia tratar de arbitragem. Eu sei que não é possível hoje, mas um dia lá, daqui a uns 15, 10 anos, a gente vai falar que talvez caiba uma arbitragem também no direito tributário. Mas isso é conversa para outro momento. A arbitragem de hoje, claro que não vai dar, mas um dia é possível. Daria uma live toda só para falar sobre arbitragem e direito tributário. Já tem alguns colegas nossos defendendo a possibilidade de se utilizar a arbitragem em matéria tributária. Algumas questões precisam ser regradas, você tem que ter uma regulamentação bem precisa, inclusive para estabelecer quais casos você vai remeter para a arbitragem, ter uma segurança maior em relação ao respeito à isonomia, à igualdade de tratamento dos contribuintes, enfim. É um ponto, de fato, para uma outra live. Imagine só, Luiz, hoje, como é que funciona o CARF? Como é que funciona o Conselho de Contribuintes aí? Quem é que julga? Não é uma composição? Sim. Não tem representante do empresariado, do comércio, da indústria. Aqui é assim. Tem um representante da OAB. Todo mundo julga junto. Não tem mais nem voto de... Como era o nome do voto que eu esqueci agora? O voto de... O voto que é... De qualidade. Voto de qualidade. Não tem mais nem o voto de qualidade. Então, isso não já seria um embrião de uma arbitragem que a gente já vive há muito tempo? Quem decide não é só a Fazenda Pública. Quem decide não é só o Poder Público. Hoje, para conceder benefício fiscal em Mato Grosso, hoje não, há muito tempo. Quem decide sobre inclusão do cara, extinção do cara, cancelamento, suspensão, é uma comissão que tem representante da indústria, aqui em Mato Grosso, né? Representante da indústria, da agricultura, do comércio. E aí, quando você faz a conta, tem 20 representantes privados e 3 públicos aqui. Você faz PGE, não, 4, CGE e Secretaria do Desenvolvimento Econômico. Então tem 4 contra todos os outros. No final das contas, me parece que quem está decidindo não é só o poder público sobre tributário, sobre incentivo, sobre benefício, sobre o crédito tributário em si, os julgamentos em si. Eu acho que é uma coisa que a gente vai alcançar lá na frente. E vai ser um dos pontos em que a transação, e aí eu já vou para uma segunda parte, em que a transação tem que evoluir. A transação do Brasil e a transação que a gente viu na nova lei da União, 13.988, eu anotei aqui. 13.988, 13.988. Essa se inspirou no Offering Compromise, nos Estados Unidos, que funciona um pouco diferente. Aqui no Brasil, você tem a possibilidade de transação por adesão, hoje, ou de transação individual, digamos assim. De uma proposta de transação segundo as regras do edital. Então, quando você fala de uma transação por adesão, sinceramente, é a mesma coisa que refis. É a mesma coisa que refis. As regras de transação, tá certo, elas são... Tem que ter alguma definição, né? Você tem que colocar condições mínimas e máximas. Ninguém pode ficar ao alvedrio da vontade do procurador ou do que seja. Mas parece para mim tão engessada. São 84 meses o máximo, se não for microempresa. 84 meses. Hoje, aqui em Mato Grosso, a gente pode negociar em 60 meses pelo parcelamento. A gente ganhou 24 meses. A gente evoluiu tanto assim, eu tenho dúvidas, entendeu? Eu acho que é uma lei, é óbvio que é uma lei gigante, é uma lei maravilhosa, mas eu vi a PFN fazer muito disso por portaria, não transação, óbvio. Mas a PFN, para mim, com toda a coragem e da forma certa, ela já vinha tratando de negócio jurídico processual, ela já vinha tratando de não ajuizamento de execução que não serve para nada. E no começo a galera falava em renúncia de receita, né? Porque o cara não está cobrando por execução, seria renúncia de receita, o que é um absurdo. Então, a minha grande preocupação com a transação atual do Brasil é
a falta de liberdade ou a pequena liberdade, e talvez seja porque realmente a gente precisa ir devagarzinho, a gente precisa ir cumprindo etapas, né? A gente precisa ir crescendo nesse mundo, digamos assim. Mas a minha dificuldade é entender como isso vai ampliar de um modo que eu acho que a gente já está preparado. Eu não estou preparado para isso. A PGE Mato Grosso não está. Mas a PFN, na minha opinião, já estava, entendeu? Na verdade, é porque a gente precisa de uma mudança de cultura, né? Essa situação envolve uma mudança de perfil de atuação, inclusive da administração pública como um todo, né? Quando a gente fala em direcionamento para consensualidade administrativa, não é algo comum, não é algo que a gente entronizou na nossa base, muito pelo contrário, é algo que a gente precisa disseminar de forma mais sólida, principalmente como até conversava com a professora Flávia Rio, no sentido de o poder público entender que em muitas das situações percorrer esses caminhos é tornar mais efetiva a recuperação, muitas vezes, do crédito público. Né? É tornar mais fácil essa recuperação e consolidar aí o erário, né? Desenvolvendo adequadamente o nosso papel, que é o nosso papel de promover essa cobrança da maneira mais efetiva possível. E a gente tem que pensar em outros meios, em outras soluções, em outras vias. E até tinha uma pergunta, depois fazer para ti para o final, que é relacionado exatamente não só a gente buscar esses outros caminhos, mas a gente racionalizar a atuação no bojo da própria execução fiscal, buscar outros instrumentos. Então, é uma questão cultural que a gente vem disseminando e há aí toda uma pleia de dispositivos legais que já vão nessa linha, né? O próprio artigo 3º do CPC, artigo 26 da Lei de Introdução, artigo 174 do Código de Processo Civil, a Lei de Liberdade Econômica, que você mencionou, que faz referência aos negócios jurídicos processuais no âmbito da União, a Lei 13.988, a Lei 13.140, que trata da mediação no âmbito do poder público e que serve de parâmetro, inclusive, e serviu aqui para a gente, né? Não sei se você sabe, nós somos o terceiro estado do país a instituir uma Câmara de Prevenção e Resolução Administrativa de Conflitos. Então, já nessa linha de discutir e de implementar essa cultura, sempre com muito cuidado, com muita cautela, no sentido de a gente ter aí, né, uma atuação adequada, e a gente precisa promover esse espaço maior de liberdade do advogado público, de forma que a gente possa, né, buscar a implementação desses interesses, enfim, aquela ideia, né, arcaica de que o poder público não pode promover uma negociação, uma transação, enfim, ela tem que ser deixada de lado e a gente tem que pensar em novos caminhos, a gente tem que pensar em novas formas, em novos meios. Então, o doutor Leonardo Márcio, em conversa, a gente até falava, a gente tem que mudar essa ideia de que o poder público tem que ser o último a receber, né? Tem que ser o último a receber. E até a doutora Emanuele está falando aqui que, inclusive, a gente já teve, né, algumas medidas de negociação no âmbito da dívida ativa não tributária, né, até com a intermediação da nossa Câmara, né, que é presidida pelo doutor Ades. Então, a gente já vem avançando muito nessa linha de busca por uma consensualidade administrativa, mas é uma mudança de cultura mesmo, para que a gente possa atuar melhor. Mas eu vou te provocar em relação ao outro ponto da execução fiscal, que é um ponto para a gente muito interessante, que é do redirecionamento da execução fiscal em desfavor dos eventuais integrantes da sociedade empresária, enfim, dos sócios. Queria que você tocasse nesse ponto, falasse como é que a situação atual vem se desenhando e qual é o posicionamento dos tribunais sobre esse ponto especificamente. Até a doutora Emanuele está falando aqui que a gente tem vários, né, em andamentos, vários processos já para promover essa negociação, né, extrajudicial desses débitos de natureza dessa dívida ativa não tributária. Só antes de passar para o redirecionamento, Luiz, para completar aqui numa parte que você falou, você está tomando gin, velho? Não. É água com laranja. Água com laranja. Tô brincando. Mas parece. Não rola. Em trabalho, né? Aí não pode, né? Hoje é sexta, né? Hoje é sexta. Deixa eu te dizer sobre o que a Emanuele, né? Doutora Emanuele. A doutora Emanuele tá falando. Tivemos e temos vários em andamento. Veja um caso que eu fiz em 2017. O cidadão chega na minha sala e fala, olha, entrei com uma cautelar porque eu preciso de uma certidão para hoje. Aí, quanto é o débito? Aí, 70 milhões, algo do tipo. 70 milhões. Eu falei, rapaz, e por que você não veio aqui antes e tal? Ele, não, já entrei com a cautelar.
E aí eu olhei o débito assim, aí você já fica com aquele medo, porque normalmente tem alguma coisa errada. Aí eu falei, olha, vamos fazer assim, eu nem sei o que você está falando, não sei o que você está querendo, mas eu acho que tinha uma questão de prescrição numa parte que era bem perceptível, rapidamente. Na cautelar, eu já ia levar 7 milhões, né? De honorários, mais ou menos. Aí, porque aqui eles estavam dando honorários, inclusive na cautelar de garantia. Aí eu falei, vamos fazer o seguinte, vai lá, agora, desiste dessa execução, desiste dessa cautelar, desiste dessa cautelar agora. Vamos fazer um negócio jurídico processual na execução fiscal, que eu estou ajuizando agora, porque ele entrou com a cautelar porque eu não tinha executado ainda, né? Ele não tinha como conseguir. Falei, eu vou entrar com a execução, a gente faz um negócio jurídico processual e a gente dá 3 meses para eu te citar. A gente combina que esse processo só vai começar para você ficar garantido aqui e suspenso. Porque eu também não quero suspender administrativamente, porque é muito alto o valor e eu não tenho certeza do que está acontecendo. Poderia ficar com uma pecha de negociata, né? Falei, vamos fazer tudo no processo. Ele falou, tá bom. Foi lá na mesma hora. Numa conversa de meia hora, Luiz, talvez eu tenha economizado 7 milhões, mais ou menos, de honorários. E a gente ia perder lá na frente. Aí ele falou, e nesses 3 meses, o que é que você faz? Aí eu falei, nesses 3 meses eu vou rever esse débito administrativamente, tá? Eu revejo esse débito administrativamente. Se chegar num ponto que a gente concorda, você paga, senão a execução segue. Aí ele falou, beleza. Em 3 meses eu fiz uma reanálise administrativa daquele débito, identifiquei erros, o débito saiu de 70 para 57, sei lá, 50 e pouco. Ele disse que ia continuar contestando. Eu citei ele e segui a execução. E eu evitei 7 milhões, fiz uma negociação processual, fiz uma negociação administrativa, que eu não precisei de lei de transação, porque o débito estava errado, porque muitas discussões a gente fica numa seara que é um limbo, né? Tem tese para todos os lados, tem dificuldade de demonstração por meio de nota fiscal, do que seja. Então, em determinadas situações, você já conseguia fazer isso. E nesse caso, ó, sem regulamentação de negócio processual na PGE, fiz um negócio processual com base no CPC, sem lei de transação. Até porque eu entendo que o procurador pode fazer, né? Com base no 190, não precisaria necessariamente de uma regulamentação específica para fazer um negócio processual. Lógico que situações que envolvem a disponibilidade de direito material. Exatamente. Mas, mas então, só esse adendo aí, de que, para mim, a gente às vezes maximiza muito uma evolução que não é tão grande assim. A gente sempre teve muitos dessas ferramentas à nossa mão. E o que tem sido feito, na minha opinião, é pouco. A gente precisa de mais, porque a gente tem capacidade para mexer com mais. Se a doutora Emanuele tem feito com o que ela tem, aí tem lei de transação? Não, né? Não, a gente tem uma lei que regula a de mediação. transação por adesão, porque a gente alterou a nossa lei sim, ótimo. A lei complementar número 7 e a nossa lei complementar número 47, ela alterou a nossa lei 7 para prever a Câmara de Prevenção e Resolução Administrativa de Conflitos, que admite a realização de vários tipos de meios, né, adequados de resolução de conflitos, dentre eles, inclusive, a transação por adesão. A lei não toca diretamente em matéria tributária, mas a lei pode ser, ela é um pouco mais ampla e genérica nesse sentido. Então, permite que se valha dos mais variados meios de negociação com as partes. Então, vamos agora para a sua pergunta. Você falou sobre redirecionamento. Redirecionamento. Vamos lá. O problema que a gente sempre teve sobre prazo de prescrição era que se criou uma jurisprudência fácil, uma jurisprudência simples, de que o cara foi citado, pessoa jurídica foi citada, você conta 5 anos. A Fazenda Pública tem 5 anos para achar o sócio. E aí, veja que aberrante isso ter durado tanto tempo. Claro que não tinha uma definição precisa que fosse assim realmente, mas era o que vigia mais na jurisprudência. Veja que aberrante. Nada aconteceu para determinar a responsabilidade tributária do sócio. Absolutamente nada com a citação. Mas o seu prazo de redirecionar em desfavor desse sócio já começou. Porque se você citou a pessoa jurídica, ela não teve a dissolução irregular, a famosa dissolução irregular, pelo encerramento irregular. Ela foi encontrada, e aí você começa a correr contra algo que você não tem a disponibilidade, que você não tem eu sei que a prescrição em direito tributário não é aquela ideia de pretensão, mas assim, essa prescrição,
essa prescrição é a prescrição da pretensão. Essa prescrição não é a prescrição do 174 do CTN. Essa é a prescrição da pretensão de redirecionamento de uma execução fiscal. Talvez você concorde comigo. Essa prescrição, ela cuida de direito processual. E aqui cabe fazer essa diferenciação. Porque a prescrição de direito tributário, ela extingue o crédito tributário. Ela não extingue, ela não afasta a pretensão em si. Então, é diferente o que a gente estava tratando. E aí veio o STJ, em 2019, no tema 444 do STJ, e falou, enfim, falou o seguinte, olha, quando você cita, a citação só vai ser um marco temporal dos seus 5 anos se o fato gerador, e aqui não falo de fato gerador tributário, mas o fato gerador da responsabilidade tributária é anterior à citação. Para mim, perfeito. Eu não poderia percorrer o caminho em busca do sócio antes de citar a pessoa jurídica. Até poderia inclusive ter incluído ele na CDA, se eu tivesse feito todo o processo administrativo nesse sentido. Mas é um marco temporal, ok, porque começou o processo, angularizou a relação processual, agora eu tenho 5 anos porque em algum momento do passado houve alguma das hipóteses do 135.3, que é a regra do CTN. Infração ao estatuto, contrato social, a lei, alguma coisa que o cara fez, o sócio fez em prejuízo à própria sociedade, à própria pessoa jurídica, no final das contas. Ele transbordou, né, da possibilidade dele, das possibilidades sociais dele. Então, esse é o primeiro ponto. Afasta a citação como marco temporal único e indelével e um pouco esquizofrênico até, para servir apenas para os casos de fato gerador da responsabilidade tributária ocorrido anteriormente à citação. Depois, e aí vem um ponto que na minha opinião, o STJ às vezes ele pega a oportunidade de tornar uma coisa clara e não torna. Eu vou ler porque ele vem e fala assim, ó, anotei aqui. Em qualquer hipótese, a decretação da prescrição para o redirecionamento impõe seja demonstrada a inércia da fazenda pública no lustro que se seguiu à citação da empresa originalmente devedora. Sinceramente, daqui a 5 anos a gente vai estar discutindo o que é que caracteriza a inércia da fazenda. Quais atos significam que ela não está inerte ou quais atos significam que ela está inerte. Que foi o que a gente demorou, sei lá, quantos anos? Acho que mais de 40 anos para definir em relação à prescrição intercorrente. Em algum momento o STJ foi lá no RESP 1.340.553, salvo engano é esse o número, e aí falou, ó, os marcos são esses, conta 6 anos aí, esquece esse negócio de suspensão e arquivamento, é tudo a mesma coisa, mas definiu alguma coisa, né? Ó o Marquinhos ali, ó. Professor Marcos Rodrigues, grande amigo. Falei já de você hoje, viu, professor? Estou querendo pagar uma cadeira lá com ele do mestrado, lá no Rio. Vou tentar fazer dar certo. Então, o STJ nessa situação fez a mesma coisa. Sinceramente, ele resolveu um problema meu. Resolveu. A citação, só se o ato for anterior e por aí vai. Mas depois ele me trouxe outro problema. Vamos discutir, Luiz, por anos. Vamos discutir por anos. Quando é que se configura a inércia e quando é que não se configura a inércia da Fazenda Pública no redirecionamento em relação aos sócios. E daqui a 5 anos a gente vai fazer uma live com a definição do STJ no tema 9910, dizendo quando é que se configura a inércia, quais são os atos que configuram. Você vai ver. Ou então a gente vai ter que conversar sobre isso na alteração do CPC. Então essa é a minha crítica a esse julgamento. Porém, é um julgamento favorável a gente. Nesse ponto, a gente fica bem tranquilo, porque, sinceramente, a gente vai continuar dizendo, como a gente lutou na intercorrente, que todo ato que a gente fizer em busca de bens, e a gente faz 1 milhão, em regra, a gente pede Bacejude, Renajude, imóvel, cartório, imóvel, Renajude, Bacejude mais uma vez, para ver se não houve mudança patrimonial. Então, a gente vai estar sempre, dificilmente a gente vai estar inerte, até que ele vai dizer, olha, na verdade, a gente vai aplicar o prazo da intercorrente também para o sócio, e aqueles prazos são os mesmos. E aí vai confundir tudo, vai virar o samba do credor de novo. Isso é o que eu acho quanto ao redirecionamento. Existem casos em que a gente não tem que tratar disso. E aí, se você me permite, eu já vou, porque para mim são correlatos. Quer dizer, você tem alguma pergunta sobre isso, Luiz? Porque senão eu já vou pular para o incidente. Fica à vontade. Que eu pulo para o incidente porque tem tudo a ver. A gente está tratando de execução fiscal, a gente está tratando de responsabilidade tributária, né? Então,
a gente não está tratando aqui, e esse é o ponto fulcral da situação, que o STJ já chegou lá, e demorou até um pouco, mas chegou, a gente não está tratando de desconsideração da personalidade jurídica. Não é disso que se trata. A gente trata de responsabilidade pessoal do cara. É diferente. As hipóteses do 134, 135 do CTN, e a gente trata sempre do 135.3, são hipóteses de responsabilidade pessoal direta. Eu não tenho que descortinar o véu protetivo da pessoa jurídica para alcançar o sócio, não. Eu alcanço o sócio porque ele agiu em infração à lei, ele agiu em infração ao estatuto social, ele tem uma previsão legal prevista lá no CTN que atribui a ele a condição de responsável tributário, do mesmo modo que eu cobro as empresas que atuam no regime de substituição tributária e, eventualmente, podem estar ali naquela cadeia como responsável tributário também. Tá? A responsabilidade dele é direta. E aí eu vou tratar dos julgados do STJ, que é a parte interessante que eu quero que o pessoal da PGE Alagoas eventualmente converse comigo sobre isso. Porque eu não sei se eu estou viajando na maionese, mas veja só. Eu trouxe o julgamento aqui porque é importante. Em fevereiro de 2019, o RESP, quem estiver acompanhando, 1.775.269. O Hugo Gel de Faria, o ministro Hugo Gel de Faria, primeira turma, ele vem e diz o seguinte, olha, o redirecionamento de execução fiscal à pessoa jurídica, e aí ele fala de pessoa que ele estava tratando de grupo econômico. Travou aí? Não, tá aqui, tá ok. Tá. Que integra o mesmo grupo econômico, cadê? Mas que não foi identificada no ato de lançamento, ou seja, não está com o nome na CDA, ou não se enquadra nas hipóteses do 134 e 135, depende da comprovação do abuso de personalidade. Ele diz o seguinte, olha, se a gente não está tratando de responsabilidade tributária prevista no 134 e 135, que é aquela responsabilidade que eu estava falando com você agora, a gente precisa observar e aí ele fala do artigo 50. Mas vamos melhorar. A gente tem que observar a desconsideração, seja pela lei que for, seja pelo Código Civil, ou seja pelas leis especiais que eventualmente regulam isso. Código do Consumidor, se for, enfim, uma multa consumerista. Aí vem, e aí você lembra, ó, 21 de fevereiro de 2019, o Gurgel de Faria falou isso. No mesmo dia, ele, no julgado dele, obviamente, da primeira turma, ele vem e fala: a atribuição por lei de responsabilidade tributária pessoal a terceiros, como no caso dos sócios, autoriza o pedido de redirecionamento contra a sociedade empresária inadimplente, falando de grupo empresarial, sendo desnecessário o incidente. Mantém a mesma ideia do anterior. Primeira turma, ok. Quando você vai para a segunda turma, no julgado do Francisco Falcão, relatado pelo Francisco Falcão, ele pega e fala assim, e é isso que me preocupa. E isso é contrário a gente, tá? Isso é contrário a gente. Eu defendo uma posição, nesse caso, que é pior para a Fazenda Pública. Mas ainda bem que a gente está num espaço que a gente pode conversar. Não é no processo. Mas assim, ele vem e fala assim, olha, o regime da execução fiscal não se adequa ao incidente de desconsideração. E nesse ponto eu discordo do ministro e tenho uma posição pior para a Fazenda Pública. Porque, veja, o argumento, pelo menos no CPC, ou no STJ, e esse julgado é de agosto de 2019, um pouquinho depois lá do Gurgel de Faria. Se a gente buscar um julgado mais recente, eu acho que é esse, do STJ. Que ele diz, ó, não se aplica a execução fiscal. Por que não se aplica? Porque o regime de execução fiscal não permite a defesa sem garantia do juiz. E o incidente tem uma defesa, né? Para você poder redirecionar para o sócio, tem uma defesa. Então, isso não se adequa ao nosso regime de execução fiscal. Veja se ele não está confundindo as coisas. Porque quando eu trato de execução fiscal e de responsabilidade tributária, tá ok, não tenho problema nenhum com isso. Mas quando eu trato de redirecionamento da execução fiscal em desfavor de uma pessoa física por um débito não tributário, a realidade não é a mesma. Primeiro, por que eu tenho a garantia da execução fiscal de o cara só poder embargar se a execução estiver garantida? Porque eu tive um processo administrativo anterior que me garante a lei, a regra de que ele é responsável tributário. Aí venho depois e digo, não, mas existe uma lei também que diz que ele é responsável tributário, mesmo que eu não constitua ele na CDA, caso ele tenha agido em determinadas situações. Concorda? Só que a lei que diz que o responsável não tributário pode ter um redirecionamento contra ele, não é o CTN, não é a responsabilidade direta. É a responsabilidade decorrente
de uma desconsideração de personalidade jurídica. O que eu estou exigindo do embargado, do embargante, do executado, na verdade, o que eu estou dando a ele é o direito de se defender previamente, aí sim, ao descortinamento da proteção que ele tem da pessoa jurídica. Que, inclusive, a Lei de Liberdade Econômica trouxe o 49A do Código Civil, dizendo mais do mesmo. Dizendo, a pessoa jurídica existe, é diferente do sócio. Porque no Brasil a gente tem que dizer as obviedades. Mas o 49A do Código Civil está dizendo. Né? Então quando a gente trata aqui da dívida não tributária, eu não tenho uma lei que preveja a responsabilidade direta e pessoal dele. Eu tenho que me utilizar dos argumentos de desconsideração previstos no 50, no 28 do CDC e na lei ambiental lá, que eu esqueci o número agora. A lei 9605. 9605. Mas, assim, de fato, eu concordo com você. Se tratar de responsabilidade pessoal indireta, não há por que você instaurar um incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Mas se você precisar demonstrar, né, os requisitos que são necessários à desconsideração, aí o incidente se faz necessário, principalmente para que a parte possa se defender em relação àquele redirecionamento, porque aí eu tenho basicamente 4 tipos de desconsideração. Né? Eu tenho a desconsideração direta, eu tenho a desconsideração inversa, a indireta e a expansiva, né? Que é aquela principalmente relacionada a situações em que há um desvio até um desvio de finalidade no uso da pessoa jurídica com laranjas, enfim, cria-se outra, uma tese até que chegou ao STF e foi discutida. E, de fato, quando há necessidade de comprovação desses requisitos, o incidente ele se torna imperioso para que você possa, ali naquele momento, se manifestar contra aquela desconsideração, até porque as personalidades são distintas, né? E se você vai afastar episodicamente a personalidade jurídica da pessoa jurídica para direcioná-la para um sócio ou para uma outra pessoa jurídica do grupo econômico, que é o caso da desconsideração indireta, ou eventualmente, enfim, as outras hipóteses, a princípio haveria essa necessidade. Mas é um tema muito bom para debate, inclusive alguns enunciados foram formatados, né, no sentido da inaplicabilidade, do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, da execução fiscal, enfim. Mas a gente tem 7 minutos, e em 7 minutos eu queria te ouvir em relação a um ponto, que é assim, você falou do entendimento do STJ para a aplicação do incidente de desconsideração, fez essa distinção do 3.5, enfim. Mas eu queria te provocar em relação a outro ponto. Será que não seria necessário também, no âmbito do processo administrativo tributário, em alguns casos, promover-se um incidente de desconsideração? Será que seria possível ou necessário, né? Será que eu poderia transpor esse regramento aí do Código de Processo Civil, a partir do artigo 133, para aplicar um eventual incidente de desconsideração no âmbito do processo administrativo ou não haveria essa necessidade, porque se no âmbito administrativo for possível essa desconsideração, que né, na verdade, né? Vários diplomas já autorizam essa desconsideração no âmbito administrativo. E aí, lógico que a Fazenda tem a sua prerrogativa de incluir, né, os eventuais responsáveis na CDA, mas se não se tratar de responsabilidade direta, né, se eventualmente ali no âmbito do processo administrativo tributário ficar caracterizado uma hipótese que ensejaria a desconsideração, né, será que a Fazenda já poderia fazer isso? Instaurar um incidente, inclusive, para reconfigurar a sua CDA, é algo que talvez a gente precise pensar. Eu queria te ouvir sobre isso. Eu vou falar primeiro na situação tributária, que eu acho que você fica bebendo esse gin, você fica me provocando, velho. De nada, rapaz. Você água com gás e laranja. Tô brincando. Quando trata de... Tem 2 fases, a gente tem 2 fases aqui. Uma fase, a pré-constituição definitiva do crédito tributário. Nessa fase de pré-constituição definitiva, que vem do lançamento, e às vezes no próprio lançamento você identifica algum ato de responsabilidade tributária direta do sócio, não há que se falar em incidente porque o cara vai ser citado, ele vai ter que ter contraditória para defesa no processo administrativo. Imaginando uma situação posterior, e aí é mais complicada. Vamos lá.
você recebeu o débito, você fazenda pública, você advocacia pública, para fazer a inscrição. E hoje a gente tem uma situação que é a situação do futuro. É a pesquisa prévia, né? Antes de ajuizar a execução, aqui em Mato Grosso a gente não faz. Não tem ferramenta suficiente. Mas a União faz. Então, você faz uma pesquisa prévia. E nessa pesquisa prévia, e hoje existem vários sistemas de mineração de dados, por exemplo, que você identifica possíveis fraudes societárias e coisa do tipo. E aí ali você identifica alguma Aqui a gente tem hipótese... integração com a junta, por exemplo. A gente tem Pronto. integração com a junta. E aí nessa leva você pegou uma situação de fraude ou de aparente fraude em que você pode fazer um redirecionamento. Penso eu que para você inscrever ele em dívida ativa ou fazer uma alteração da CDA, incluindo o sócio, existe a súmula 392 da CJ que fala que não pode alterar para substituir o sujeito passivo, para modificar o sujeito passivo. Eu penso que recebido débito, inscrito em dívida ativa, pode a Fazenda Pública, identificando situação de fraude, certo? Identificando situação de fraude, promover um processo administrativo para incluir o contribuinte pessoa física, e aí a gente vai ter que considerar ele contraditório para a defesa. Isso seria um certo incidente pré-processual no âmbito da advocacia pública, num processo administrativo não de constituição do crédito, porque ele já está definitivamente constituído. Você pode incluir ele, se ele tiver tido contraditório, ampla defesa, como corresponsável tributário. Só que no final das contas, essa responsabilidade para mim é direta. E ela vai ser sempre direta, quando você estiver tratando de débito tributário. Se você não tratar de débito tributário, eu consigo conversar com você sobre situações de incidente efetivamente. E no processo administrativo, todos os requisitos do incidente, ele está ali. Eu não preciso dizer, estou instaurando um incidente. Porque no processo administrativo, o cara vai ser citado, vai ter defesa e vai ter uma decisão em prol ou em prejuízo da pessoa física. Então, eu acho, e essa minha posição sobre o procedimento prévio de inscrição é um pouco mais para frente, né? E arriscado. Sei lá, valia a pena fazer em um caso e deixar correr para ver o que a jurisprudência diz. Não vale fazer em todos. Mas na fase de lançamento é bem tranquilo e é o que acontece hoje em dia, né? Acho que sem muitos questionamentos. Eu não sei se eu atingi onde você queria. Se eu não tiver atingido, me devolva, porque eu até fiquei curioso. Mas depois a gente vai ter que marcar outra live, né? Que a gente tem 2 minutos. Eu queria aproveitar, inclusive, para mandar um abraço para minha amiga Natália Diniz, que é minha amiga antes de ser sua esposa, né? Que é a procuradora também do estado do Mato Grosso, uma grande amiga de Fortaleza, que está aqui nos acompanhando também. Um abraço para ela, Nath. Obrigado aí por liberar o Léo para essa live. Meu amigo, quero só te agradecer, que a gente não tem mais tempo. A disponibilidade, a verticalidade no debate, as discussões, né? Você que buscou aí debater vários dos temas, desde a parte relacionada à negociação extrajudicial, né? A possibilidade de você buscar meios para efetivar o crédito tributário, entrou na parte da execução fiscal em si. E muito obrigado mesmo. Você é um dos grandes quadros da Procuradoria do Estado do Mato Grosso, tem se destacado em várias frentes. Eu tenho certeza que o Procurador-Geral tem muito orgulho de você, da sua atuação. E a gente precisa, no âmbito da advocacia pública, também de pessoas assim, né? Com a visão diferente, com a visão fora da caixa, bem distante da caixa, para pensar em modelos mais adequados, para pensar em forma de racionalização da nossa atuação. E você sempre muito brilhante, né, no seu trabalho como procurador do Estado e aqui contribuindo conosco na PGA de Alagoas. Fico muito feliz com essa live e com a sua disponibilidade. Muito obrigado, meu amigo. Eu que agradeço a você, Luiz, agradeço aí ao pessoal da PGA Alagoas. Vai me dizendo aí se faltar 10 segundos, viu? Agradeço aí a todos, agradeço quem estava nos acompanhando e todos os elogios eu retribuo para não perder tempo. E te espero, Luiz, no nosso encontro aqui da Escola da Advocacia Pública de Mato Grosso, que você vai falar sobre as cortes online e a gente assim vai difundindo cada vez mais ideias. Então, obrigado. Conto com suas ideias em breve aqui em Mato Grosso pelo nosso meio virtual. Obrigado a todos e boa noite, boa sexta, bom fim de semana, Luiz. Obrigadão. Será um prazer, meu amigo. Obrigado a todos os colegas da PGA que estiveram por aqui. Transmito aqui o nosso abraço e agradeço por terem participado. E, Léo, fantástico a sua exposição. Espero te receber aqui em breve, presencialmente, para debatermos aqui em loco na PGA. Eu só vou se eu for puder. Você aproveita.
Só você puder ir de jet ski para PGE. Só você puder ir de jet ski. Tá fechado. Um abraço, meu amigo. Valeu. Fique com Um Deus. Até abração. mais. Tchau, tchau. Tchau.